Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E o vereador André Regis viajou em busca de melhores práticas de ensino. Ele foi conhecer o sistema educacional da Finlândia, da França e da Inglaterra. A capacitação dos professores e a padronização do ensino nas escolas da Finlândia, França e Inglaterra chamaram a atenção do vereador André Regis. Ele destacou também o cuidado com os alunos. As crianças elas aprendem não apenas o finlandês, como aprendem também o sueco, o inglês. Inglês, finlandês e sueco é básico, e mais o francês. Há um investimento muito forte em termos de educação voltado para a compreensão linguística. O que me chamou a atenção nessa escola e que do sistema como um todo, vereador Raul Jungmann, é que, em primeiro lugar, a escola não é em tempo integral. Aquilo me chamou a atenção. Poxa, o primeiro lugar do mundo não tem uma escola integral. Porque no nosso raciocínio, a escola integral é algo absolutamente necessário para, vamos colocar assim, o investimento, o melhor investimento no futuro de uma criança. Então, a escola não é integral. Eu até questionei o fato que as crianças fazem no período posterior à aula. Então, o que foi informado é que há muita atividade na própria escola, como clubes de futebol, clubes de basquete, clubes que fazem com que a criança tenha atividades, mas não necessariamente atividades de um currículo praticado pela escola. O que eu percebi também, vereador Almir Fernando, é que, diferentemente do que eu havia constatado o ano passado, nas visitas que eu fiz às escolas americanas, notadamente em Brownwood e em Miami-Dade, onde há uma forte ênfase em novos recursos tecnológicos, ênfase em novos recursos que possam auxiliar o professor e o aluno do ponto de vista do uso de tablets, de computadores, de uma infraestrutura voltada para essa nova era que nós vivemos. Na Finlândia, o uso é muito contido. Eu vi, vereador Marco Aurélio, aula sendo dada de matemática com o velho quadro e giz. E todo mundo prestando atenção, e todo mundo aprendendo, e todo mundo tirando as melhores notas. Então, me chamou a atenção que o sistema, ele é um sistema de natureza tradicional. O forte investimento que ficou, na minha concepção, marcante, foi na qualidade dos professores. Todos os professores são professores com, no mínimo, mestrado. Vereador Gilberto Alves. Todos os professores são selecionados a partir dos 25% mais competitivos do ponto de vista daqueles que fazem o ensino superior. Todos os professores são muito bem remunerados. Uma média de um professor experiente ganhando 4 mil euros. Então, recebem bons salários. Para o vereador Raul Jungmann, a revolução no sistema educacional é o diferencial desses países. Eu era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal e um dia recebi o embaixador da Suécia. É normal, eles fazem essas visitas, assim que eles assumem o posto, eles costumam procurar o executivo, o legislativo. E na conversa lá para as tantas, eu perguntava a ele o seguinte, uma pergunta muito simples, que era o seguinte: vem cá, o que é que fez a Suécia ser a Suécia? Por que a Suécia se diferencia, não é, na passagem do século XIX para o século XX e hoje é aquilo que é reconhecido mundialmente pelos seus padrões de qualidade de vida? E então ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: quando os social-democratas chegaram ao poder, na década de 20 e na década de 30, eles fizeram duas grandes revoluções. Uma foi uma reforma fiscal tributária, ou seja, uma reforma tributária em que tirava dos que muitos tinham para os que não tinham, criando uma sociedade mais homogênea, menos, digamos assim, distante entre quem não tem e quem tem muito. A segunda revolução, e é essa que interessa aqui refletir, foi feita na área educacional. E eu perguntei, que revolução foi essa? Ele disse, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo. Eu sou filho de pais profissionais liberais, advogados. Estudava numa escola pública na Suécia. Na sala de aula onde eu estudava, tinha 2 filhos de um conde, lembrando que a Suécia é uma monarquia constitucional, tá certo? É uma aristocracia que representa, portanto, uma elite, eu diria assim, muito poderosa. Pois bem, estava na escola pública. E nessa mesma sala de aula, o filho de um taxista. Então, perceba, dentro de uma escola pública,
você tinha 2 filhos, tá certo, da elite da Suécia, você tinha um filho de um taxista e um filho de um profissional liberal. Então, veja, isso não quer dizer que os filhos do conde não vão ter depois outras oportunidades fora, mas o básico que constitui, sobretudo, a embocadura das oportunidades futuras estava dado igualmente. Que essa é a grande função da escola, em termos nacionais, pelo menos eu entendo. Dar uma base de oportunidades a todos e, evidentemente, reduzir esse grande fosso no tempo que a gente vive, que é a desigualdade social. Marco Aurélio ressaltou que a solução para a educação no Brasil é a valorização do professor. Que eu sou daqueles que defendem a corrente de que a educação passa a solução do problema da nossa educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município, é uma velha retórica que eu sou daquele que acredita que é na valorização do professor. É importante que o professor seja valorizado, é importante que o professor ganhe bem, não. É importante que o professor ganhe muito bem. Eu me lembro que minha mãe, as minhas tias, e era importante naquela época lá dos meus avós, e antes dos meus avós, ter uma filha que fosse professora. Até havia aquela vocação, a pessoa se preparava para ser um professor ou para ser uma professora. Hoje, se nós formos andar nas universidades, formos conversar com os jovens, qual o jovem que a gente conhece que diz assim, eu quero ser professor? Então é importante que se valorize o salário, é importante que se tenha uma carreira e é importante que o professor ganhe muito bem, porque na hora que a gente tiver professores vocacionados, pessoas que gostem da educação, pessoas que amem ser professor, eu tenho certeza que a gente vai ter bons alunos e a educação da gente vai melhorar muito. Mais uma vez, eu saio daqui contente com a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vibrador na questão da educação, e eu tenho certeza que essa casa aqui, junto com o prefeito, junto com o governador, junto com, quem sabe, até com o futuro presidente da República que vai vir por aí, seja lá ele quem for, a gente mude um pouco a nossa atitude. O poder público precisa melhorar a relação com os nossos professores. O poder público precisa olhar para o professor e dizer, eu preciso de ter um bom professor na sala de aula. E é importante que esses professores ganhem muito bem. Com base no que viu no exterior, André Regis também defendeu a federalização do ensino brasileiro. Se nós temos um modelo em que existe uma injustiça, municípios que são ricos e municípios que são pobres, por exemplo, a criança no município do Recife, ela vive no município relativamente rico em termos de orçamento, quando comparado com uma criança que mora no interior do estado de Pernambuco. É o mesmo estado, são pernambucanos, mas tem uma realidade diversa. Então, para que haja uma equalização, nós poderíamos pensar e deveríamos avançar no sentido de ter um papel que é um papel maior, mais proativo do governo federal, no sentido de dar o mínimo de igualdade nessas escolas. O problema é que os impeditivos constitucionais são grandes. Dificilmente os prefeitos, mesmo sabendo que não têm condições de abarcar o problema para resolvê-los, se houvesse qualquer proposta tendente a abolir a responsabilidade dos prefeitos, mas que fosse também levada na diminuição da sua receita, provavelmente haveria uma resistência. Então, aí trazemos aqui, reforçamos o tema, que é um tema caro ao senador Cristóvão Buarque, a quem eu estive um mês em audiência em Brasília, que é o tema da federalização, que, sinceramente, a cada dia eu estou mais propenso a abraçar, a defender a tese, porque o que não dá é a gente continuar com essa defasagem brutal. O jogador Hernanes, convocado para fazer parte da Seleção Brasileira de Futebol, vai receber uma homenagem logo após a Copa do Mundo. A medalha do mérito será entregue pelo vereador Aderaldo Pinto. Escalado para a Seleção Brasileira na Copa 2014, o pernambucano Hernanes foi lembrado na reunião plenária. O vereador Aderaldo Pinto falou sobre a satisfação de conhecer o jogador. O que me traz aqui, senhor presidente, é simplesmente um pouquinho atrasado, mas é para homenagear uma pessoa que eu conheço desde pequeno, fomos nascidos e criados juntos praticamente, e que hoje vai nos representar na Copa do Mundo. É o atleta Hernanes, que vai nos representar a nossa seleção, pernambucano. Conheço
desde quando tinha 11, 12 anos de idade, ele, a família dele. E segunda-feira eu vim aqui para fazer essa homenagem a ele, mas infelizmente não tinha vaga aqui. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para lembrar e dar a minha satisfação de eles nos representar na Copa do Mundo. Então, é mais um pernambucano que nos representa na Copa do Mundo. Inclusive, após a Copa do Mundo, já está tudo organizado aqui para a gente dar. Eu vou dar a ele a medalha de Zé Mariano, no caso da Casa Zé Mariano. Já está tudo pronto, que ele ia receber em janeiro, nas férias dele. Mas como as férias da Europa é sempre no meio do ano, então ficou tudo agendado para nós darmos essa medalha a ele após a Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, espero, se Deus quiser, com o Hexa, ele vai estar aqui presente para receber essa medalha. Então, eu hoje subi aqui só para homenagear mais um pernambucano e feliz por ser meu amigo, ele, a família dele, tudinho. Por isso que eu subi aqui mais uma vez e estou homenageando ele. O vereador Almir Fernando é defensor dos campos de várzea. Ele destacou a importância do investimento nos jogadores pernambucanos. Todas as vezes que o Brasil chegou a ser campeão do mundo, sempre teve um pernambucano. Então, se nós não tivéssemos esse jogador pernambucano convocado para a nossa seleção, seria um pouco temeroso, a gente ia ficar sabendo que talvez a seleção não tivesse o sucesso que sempre teve. E a gente teve vários aí, Ademir, Menezes, em 50, Vavá, não foi isso? O próprio Ricardo Rocha, o Rivaldo. Tivemos até Juninho, que participou da Copa do Mundo e infelizmente não conseguiu o título, mas desde 58 até a última Copa que nós fomos vencedores, a de 2002, tivemos jogadores aqui de Pernambuco. Então, é muito importante. E a gente vê ainda mais a necessidade de que eu tenho cobrado aqui com relação a esses campos de várzea. Esses campos têm produzido grandes jogadores aqui no nosso estado. O próprio Hernandes, ele saiu do Unibó. Ele foi inscrito na Federação Pernambucana, disputando o campeonato pelo Unibó. Infelizmente, não jogou aqui nos grandes clubes do nosso estado. Foi direto para um clube do Sul. Mas, para a nossa alegria, conseguiu chegar à seleção brasileira. Hoje joga em clube da Itália. A gente fica feliz e espera que, com essa ação do prefeito de preservar grandes campos aqui na nossa cidade, a gente consiga produzir mais jogadores de futebol, que não é só importante para a produção, para que a gente possa ter jogadores de futebol, mas até para combater a questão da violência. Temos o Pacto da Vida da cidade do Recife, e faz parte do programa a própria manutenção desses campos, e o prefeito tem ajudado, a gente tem reivindicado desde 2005, quando cheguei aqui, mas essa é uma luta já antiga, é uma luta antes de nós sermos vereador da cidade do Recife, que a gente já vinha cobrando. Então, a gente está vendo aí que os frutos têm sido colhidos por conta desses campos que nós temos aqui na nossa cidade, e Hernandes é um exemplo disso aí, de jogador que saiu do nosso estado, do nosso município, e que chegou à seleção brasileira, e eu espero que ele tenha sucesso, que nós possamos ter sucesso, e que a seleção brasileira, jogando aqui no nosso país, possa ser campeã. Então, parabenizo, e espero estar aqui com Vossa Excelência no dia que o senhor for homenagear Hernandes, como ex-atleta, e que espero que aconteça como campeão do mundo. Felipe Francismar ressaltou que ainda é preciso investir muito nos esportistas do estado. A gente ainda está muito longe do ideal na questão da qualificação dos esportistas no nosso país. Nossos clubes estão cada vez mais melhorando nas suas estruturas, mas a gente sabe também que ainda falta talvez um pouco de, digamos assim, de preocupação da prefeitura, de nós até vereadores, com esse tipo de classe, ou seja, o incentivo ao esporte. O incentivo ao esporte que a gente sabe, pensando mais na frente, inibe tantas outras coisas na vida, quer dizer, melhora a saúde das pessoas, diverte, é lazer. E também quando a gente vê profissionais como Hernandes, que começaram aqui no estado e hoje obtêm o sucesso reconhecidamente no mundo, a gente acha que daria para fazer mais. Isso aí só nos serve de motivação. Vossa Excelência, que teve e tem uma proximidade maior com ele, sabe das dificuldades que ele passou, sabe de tudo que ele sofreu, mas sabe que ele tinha um sonho, e ele foi atrás desse sonho, como tantos outros jovens humildes, e conseguiram chegar lá no sucesso profissional. Mas
Aqui como vereador, estou aqui para dizer que me coloco junto com Vossa Excelência, com outros vereadores, que são a favor da qualificação do esporte, da melhoria da qualidade do esporte no Brasil, para estar junto com vocês, tentando ajudar da melhor forma possível. Integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisar projetos de lei. Acompanhe. Participaram da reunião os vereadores Jairo Brito, Eurico Freire e Raul Jungmann. No encontro foram emitidos pareceres pela aprovação ou rejeição de 35 matérias. Outras 34 foram distribuídas. O presidente da comissão destacou 2 projetos analisados. A gente destaca a questão do projeto em que visa a emissão pelas empresas do Recife do boleto em braille, que as pessoas que têm as necessidades possam entender os seus boletos para realizarem o pagamento. Também tivemos um projeto do Executivo, projeto 11, que visa a autorização para a destinação de recursos para o conserto das torres da Basílica de Nossa Senhora da Penha, como também do muro da Fundação Gilberto Freire. São instituições tradicionais aqui na cidade do Recife e que foi uma honra muito grande a gente dar o parecer favorável para que esses recursos de custeio sejam destinados para a realização desses concertos de forma emergencial. O TV Câmara Online fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com.br/Câmara do Recife. Até mais.